Então, bom dia, graças e paz a todos. Sejam bem-vindos aqui na reunião da madrugada. E nós estamos com a série lendo o livro A Cruz e Sua Sombra, falando sobre o santuário, porque esse mês de outubro, 22, completou mais um ano que Cristo está no Santíssimo intercedendo por nós. Estamos no 25º dia de uma jornada espiritual de 40 dias, que vai terminar dia 14 de novembro. Lembrando que dia 8 tem a nossa primeira vigília. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 36, que tem o tema Várias Leis e Cerimônias. Importante. Conosco está o pastor Paulo Sérgio, e está com essa incumbência de transmitir essa mensagem para nós. Seja bem-vindo, pastor, e com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Que a paz e o amor de Cristo reine nos nossos corações, né? Para mim é um prazer, satisfação poder participar desta jornada de 40 dias, né? E que Deus nos abençoe a cada dia, que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero Amém. cada um de nós que esse tema é um tema muito importante para a igreja, para nós como igreja, para nós como povo de Deus, porque são muitas lições importantíssimas e que são muito precisas para os nossos dias, para o nosso tempo. Não sei se os irmãos lembram o texto que foi lido para a base de nossa oração, que o apóstolo Paulo diz, né, que todas essas coisas foram escritas. Agora, qual era o objetivo de Deus escrever todas essas coisas? Para que servisse de lições, para que servisse de alerta, para que servisse de ensinamento para cada um de nós. Agora, por quê? Porque o tempo está chegado, o tempo já está às portas. Então, por isso, Deus fez questão de registrar a história de um povo que no seu cotidiano, na sua vida cotidiana, no seu trajeto do dia a dia, nos seus afazeres, nas suas atividades domésticas, nas suas atividades do campo, tudo Deus fez questão de registrar, porque tudo isso tem uma lição no sentido espiritual para cada um de nós. Então foram mencionados e foram escritas, foram colocadas para esse povo também muitas leis, várias leis, e que ela tinha as suas cerimônias, né? Tinha os seus ensinamentos também para aquele povo. E que hoje está registrada para nós como uma advertência, como um ensinamento, porque, irmãos, de modo nenhum vai acontecer da forma como aconteceu com aquele povo. Mas podemos estar certos de que, no sentido espiritual, todas essas coisas têm sentido na nossa vida. Muito bem, irmãos. Então, eram várias leis. Aqui menciona algumas delas, como a questão do vestuário, lá no templo de Israel, como foi falado, né? A questão da alimentação, a questão do vestuário, a questão da semeadura, a questão do campo e assim por diante. Deus estabeleceu certas leis, certas regras para que fossem seguidas. No sentido literal, ainda muitas coisas acontecem da mesma forma como lá no povo de Israel, mas a lição para nós é num sentido espiritual. Eu não vou poder explicar todas elas, que o tempo não vai permitir. Mas tem algumas leis aqui, alguns sacrifícios, algumas cerimônias aqui, que são de muita importância para nós. Eu quero começar buscando lá do começo da história.
Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, eles possuíam uma veste de luz e de glória. Porém, quando eles comeram do fruto proibido, aquela veste de luz e de glória foi removida deles. E eles agora ficaram com vergonha, com medo, porque estavam nus, estavam sem as vestes. E agora eles possuem uma justiça própria, eles possuem um desejo egoísta. Eles correm para o meio da floresta e se cobrem com as folhas. Tem algumas traduções que dizem que eram folhas de figueiras. E se cobrem. E quando Deus procura por Adão e Eva, eles estavam escondidos no meio das florestas, se cobrindo com as folhas. E assim, Deus agora, a primeira atitude que Deus faz com aquele casal, com aquelas primeiros habitantes desta terra, foi promover ou providenciar uma veste para que eles pudessem se vestir de forma decente. Como diz o apóstolo Paulo, né? Uma veste que se vestisse de forma decente. E agora proveu aquele vestuário, né? Aquele vestuário. Mais tarde, quando o povo de Israel sai do Egito, também Deus providenciou para eles uma veste e que eles deveriam se vestir de forma que fosse uma identificação. Então, o vestuário ele tem um papel fundamental na nossa vida, porque vejamos que o vestuário é um símbolo do caráter ou da justiça de Cristo. E é uma veste que, sem ela, nós não podemos entrar no reino de Cristo, no reino dos céus. Pelo menos aqui no livro Cruz e Sua Sombra, né? na página 281, no capítulo 36, tem uma passagem que diz assim, ó, vestimentas são um símbolo da justiça de Cristo, como o qual ele cobre todos os contritos cujos pecados foram perdoados. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10. Diz aqui ainda no livro, fala assim, antes do pecado do homem cobria-se com uma veste de luz e glória. Deus designou que nossas vestes fossem uma lembrança das vestes celestiais com que ele finalmente cobrirá os gemidos. Então, o desejo de Deus é nos restituir as vestes celestiais. Mas, para que nós possamos restituir as vestes celestiais, aquelas vestes que Deus deu a Adão e Eva, nós precisamos também preencher alguns requisitos que está no simbolismo das vestes. Quando a irmã Aide tive a visão do vestuário das irmãs e também dos irmãos, né? Porque o que se aproxima mais do cristianismo é o social, e por isso nós devemos nos vestir de forma decente, de forma adequada, como um representante dos céus. Quando uma pessoa se converte para o cristianismo, se converte a Cristo, a tendência principal, ou seja, uma demonstração legível, é a questão do vestuário. Poderia até ser alimentação, porque algumas pessoas optam pela alimentação.
mas a identificação mesmo para uma identidade visível de que somos cristãos está baseado no vestuário. O vestuário, ele revela o que está dentro de nós. E está escrito que quando nós se vestimos de uma forma adequada, representando realmente a nossa religião, então, as nossas vestes, elas são bem representadas. E muitas pessoas dirão para nós mesmos e perguntam também se somos evangélicos, se somos crentes. E ao dizermos que sim, elas olham para os nossos vestuários e dizem assim, as suas vestes está falando, né? As suas vestes está falando. Então, veja quão importante é o vestuário, quão importante é o símbolo das vestes que Deus providenciou para Adão e Eva. Ela representa o caráter, ela representa a justiça de Cristo. E nesse simbolismo, nós somos também vestidos com as vestes da justiça de Cristo. Existem também outros símbolos, como nós já sabemos, né? Quem já leu o livro A Cruz e Sua Sombra, em seguida, sobre o vestuário, fala-se do boi e do jumento. Era uma cerimônia, era uma lei que existia entre Israel, que o boi e o jumento não poderiam trabalhar juntos. Interessante, né? Todos os dois animais eram úteis na atividade do dia a dia dos israelitas. Tanto o jumento quanto o boi. Sabemos que, olha, o jumento serviu de transporte para Jesus, para Jerusalém. Quando Jesus fugiu de Belém para o Egito, o jumento foi o transporte. E agora, qual é o motivo e a razão por que o jumento e o boi não poderiam trabalhar juntos, né? Segundo a simbologia, mostra que o boi, ele é da condição limpa, né? O boi é a classe limpa. Mas o burro ou o jumento, ele é da classe imunda. Nesse sentido aí, a lição para nós que fica é que existe na sociedade, no mundo, pessoas que não têm um relacionamento adequado, né, para nos associarmos. Quando falamos na questão de casamentos, quando falamos na questão religiosa, quando falamos na questão familiar, né, a de amizade, eis aí o motivo por que nós não podemos nos relacionarmos, porque existe um simbolismo na Bíblia, na palavra de Deus, que nos mostra que isso é proibido na lei de Deus, né? E o texto que eu quero ler está aqui em 1 e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, que diz o seguinte: não vos poneis em julgos desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade haverá entre a justiça e a injustiça? E que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Haverá... que comunhão há entre Cristo e o maligno? E que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Então, é nesse sentido aqui que o simbolismo do boi e o jumento, por não poderes trabalhar juntos, porque uma classe era limpa e a outra era imunda. Embora os dois animais eram muito importantes na atividade, e o apóstolo Paulo tem um texto que diz o seguinte, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, né? Interessante esse texto, né? Porque aqui, em relação ao boi e o jumento,
Todos os dois são lícitos. Não entendi, parece que eles não podiam trabalhar juntos. Oi? Ele deu, ele deu exemplo de união. Certo, deixa eu só repetir. O boi e o jumento, eles não podiam trabalhar juntos, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 2 e o versículo 10, né? Capítulo 22, o versículo 10. Que diz que o boi, ele era a classe limpa e o jumento era a classe imunda. Então, nas atividades dos israelitas do dia a dia, eles não poderiam colocar os dois animais juntos para trabalhar. Até porque esse registro, esse acontecimento, ele tem um significado para os nossos dias, né? E trazendo para os nossos dias, ele se refere àquilo que o apóstolo Paulo cita na carta a 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, levando para o jugo desigual. Então, a relação entre Cristo e Satanás não existe. A relação entre o ímpio e o incrédulo não pode existir, como a questão do casamento, questão de crenças, no sentido religioso, né? Então, não existe essa relação. Aí está prefigurado na relação do boi e do jumento, que não poderiam trabalhar junto quando eles estavam nas suas atividades. Eles teriam as suas importâncias, mas acredito eu que eram de forma separadas, né? De forma separada. Eu dei um exemplo aqui de que o jumento, ele serviu de transporte para Jesus para entrar em Jerusalém, para você ver a atividade, né, a importância que teve o jumento. E também o jumento foi também usado na fuga de Jesus e Maria. Então, por isso, a gente estamos colocando aqui esta questão aqui, que os dois animais ele tinham importância. É como, por exemplo, aqui, olha, então, Jesus orou para que nós pudéssemos ser livre, que Deus nos protegesse do mundo. Mas, no mesmo tempo, nós estaríamos no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer pelo mundo. Então, essa simbologia, ela nos esclarece, ela nos mostra o que nós precisamos fazer em relação, em questão relacionais. Por exemplo, não podemos casar com pessoas que não sejam da igreja. Eis aí a simbologia do boi e do jumento. Não podemos, por exemplo, fazer profissão de fé de uma certa denominação por conta da sua crença diferente da nossa. Ela guarda o domingo, nós guarda o sábado. Então, isso não tem nenhuma relação, né, entre nós, assim como o boi e o jumento, na questão deles serem um animal limpo e outro animal imundo. Então, se nós fôssemos nos deter aqui, nós teríamos muitas lições e explicações sobre o tema, né? O boi e o jumento, o simbolismo do boi e do jumento. Eu quero passar mais adiante aqui, que fala sobre a questão agora sobre a semente, na época lá do povo de Israel, não poderia ser misturada, né? Não poderia colocar as sementes na lavoura juntas, por conta que elas se misturariam e não teriam produção, não teria progredido. Então, era proibido semear o trigo junto com a aveia, né? Então, o que é que... Olha, aqui. Oi? Eu vou ver até agora. Passa o cartão da gente, por último.
Irmãos, por favor, não interrompam essa observação no chat. Tá ruim a gravação. Muito bem. Posso continuar? Sim. Muito bem, irmãos. Então, agora fala sobre a questão da semeadura, da semente. Havia, no tempo de Israel, não podia misturar as sementes, porque seria inconveniente, o crescimento daria problema no crescimento entre o trigo e a aveia, né? Aquele cereal que é tão maravilhoso, gostoso para nós, né? Então, tanto o trigo quanto a aveia eram também de suma importância. É o mesmo simbolismo do boi e do jumento, praticamente, é o mesmo simbolismo. Quer dizer, o mesmo sentido, né? O mesmo sentido. Só que aqui mostra de forma diferente. O que representa não semear as duas sementes no mesmo tempo, né? Até faz a gente lembrar de que quando Jesus contou a parábola do homem que semeou, de dia semeou a boa semente, e de noite veio o inimigo e semeou a sua semente, né? O semeador semeou o trigo e o outro veio e semeou o joio. É o mesmo sentido da parábola. Mas a explicação desse texto aqui diz assim, na versão reservada, falando da Bíblia, o Novo Testamento, né, da Bíblia, diz assim, mas amar companhia ou amar conversações, elas corrompem os bons costumes. Amar companhia. Então, se eu aceito o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, mas, como diz o salmista Davi, eu pego, me coloco, me assento na roda dos escarnecedores. O que acontece com a semente da palavra de Deus que eu recebi? Elas serão corrompidas, elas terão uma dificuldade no seu crescimento, talvez ela seja danificada, talvez ela seja destruída por conta da outra semente que foi semeada junto. Ambas as duas não têm crescimento. Mas, para Satanás, não importa se nenhuma ou nem outra cresça, né? Porque o que ele não quer é que nós crescemos no reino de Deus. É certo de que a simbologia das sementes que não podiam ser semeadas juntas, ela representa a má companhia, as má conversações. Por isso, muitos hoje têm um problema espiritual, têm problemas de relacionamento com Deus por conta das más conversações. Irmãos, o que mais me deixa assim triste nas questões é as piadas que são feitas em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso é escarnecedor. Isso é uma forma de levar as pessoas, por exemplo, assim, a se desviar dos caminhos de Deus. Não ser produtivo na boa semente. Que, em vez de nós falarmos do amor de Cristo, falar do amor de Deus, nós entramos no barco juntamente com eles, formando piadas. Dizendo piadinhas, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Assim como lá no tempo passado, ou até hoje também, muitos formas de religião matam, né? Em nome de Deus, né? Muito bem, irmãos. Então, a semente e as sementes semeadas não podiam semear juntas por conta do simbolismo que nós traz para hoje, para nós, as más companhias, as más conversações. Então, isso é uma coisa que nós deveremos atentar para essas coisas, né? Irmãos, existem muitas coisas para falar, mas eu quero falar de uma questão aqui, de um simbolismo que é muito interessante. Sobre
o simbolismo da serpente quando o povo de Israel, por algum momento, Deus permitiu que as serpentes voadoras pudessem morder e picar aquelas pessoas que ali residiam, que ali estavam. Então, por conta da desobediência do povo para com Deus, Deus retirou-se a sua proteção, porque o deserto era infestado de serpentes. Mas, nem tanto, Deus protegeu e guardou o seu povo até a entrada da terra prometida. E assim, certo dia, as serpentes invadiram o arraial e muitas pessoas foram mordidas pelas serpentes. E Deus disse para Moisés, Moisés, levanta uma serpente de metal. E essa serpente, quem olhar para essa serpente ficará curada. Fica curada. E ali Moisés levantou a serpente no deserto ali, numa haste, né, numa estaca, e ali ela ficou ali, e as pessoas, os antes queridos ali das pessoas, que tinham seus entes queridos picados pela serpente, então, eles não tinham condição de olhar, mas eles pegavam o rosto, faziam com que as pessoas olhassem, e ali eles ficariam curados. E aquelas pessoas que não olhavam morriam, né? Agora, irmão, por que isso aconteceu? Qual é o simbolismo dessa serpente no deserto? Muitas pessoas, se tratando de um reformista, conhecem, sabem muitas simbologias, né? E essa é uma das simbologias que é de muita importância para os nossos dias, para nós hoje, porque quando Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, né? Sabemos que foi um dos sinais que Jesus deu para Nicodemos, né? Disse assim, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado entre os céus e a terra. Uma das coisas muito interessantes desse simbolismo é que Jesus citou e frisou a terra, muitos serão atraídos para mim. Muitos serão atraídos para mim. Então, a serpente lá no deserto, ela representava Cristo crucificado na cruz. Ela representava Jesus ali no madeiro. E assim como lá em Apocalipse 20, do versículo 1 e 2 até o versículo 3, lá fala da antiga serpente. E aquelas serpentes mordedoras ali, que picavam um povo de Deus, ela representa Satanás. Hoje, figuradamente representa Satanás. E que Satanás ainda está a morder, ainda está a picar muitas pessoas. E qual é o remédio para isso? Assim como lá no deserto, as pessoas olhavam para a serpente de metal e ficavam curadas. Assim importa que também olhamos para a cruz de Cristo. Assim importa que também nós olhamos para Cristo crucificado na cruz. E uma das picadas venenosas da serpente, mortal, chama-se egoísmo, chama-se empatia, né? A pessoa não sentir o mesmo que aquela pessoa sente, né? Chama-se falta de amor, falta do perdão, da misericórdia.
Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos agraciados por esta graça maravilhosa que foi Cristo promover para nós, dali da cruz, o perdão, a misericórdia, o amor de Deus. Por isso, quando Jesus, do alto da cruz, diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazes. Esse perdão, ele se estende a toda a humanidade. Esse perdão foi oferecido àquelas pessoas que até mesmo gritavam para ele, seja ele crucificado. Esse perdão, ele se estende a mim, ele se estende a você. Então, vejamos que o simbolismo daquelas leis cerimoniais, elas têm tudo a ver no sentido espiritual nas nossas vidas. E eu quero agradecer por esta oportunidade, mas, no mesmo tempo, eu quero pedir perdão por não ter esclarecido todas as questões das leis, porque elas são muito profundas, e elas têm um direcionamento na nossa vida de muita importância para nós. Assim como a questão do vestuário, assim como a questão do boi e do jumento, assim como a questão das duas sementes que foram semeadas, mas existem outras aqui também, né? Ainda fala sobre do boi, mas desbolhando o trigo, né? Desbolhando o trigo, o que isso representa? Não posso estender mais devido ao tempo, mas, por favor, leia o capítulo 36 do livro Cruz e Sua Sombra, que nós teremos mais esclarecimentos sobre o assunto. E desde já, eu peço oração por mim, por minha família, para que possamos, assim, cada dia olhar para a cruz de Jesus, olhar para Cristo e atender aquele convite que Jesus fez para cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Concluindo a minha fala, levando para o texto que foi lido para a base de nossa oração. Eis aí o motivo, a razão por que Deus escreveu uma história de um povo, o cotidiano e a vida de um povo, para que servisse de ensino, de alerta, para que servisse de advertência para cada um de nós. Porque nós não iremos fazer o que eles fizeram, sacrificar, fazer cerimônias, mas nós devemos aprender a lição da obediência que eles tiveram, quando, assim, eles obedeceram conforme estava escrito. Deus o abençoou grandemente. Que Deus abençoe a você e a mim, em nome de Jesus. Amém. Amém.